Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre os polvos, então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Veja o vídeo até o final e faça seu comentário abaixo. Como seria sua reação se encontrasse um polvo debaixo d'água? Fale também qual assunto você quer saber mais curiosidades nos próximos vídeos. E também comente o que você achou desse vídeo. Vamos lá! Com células cerebrais espalhadas por todo o seu corpo, o polvo é uma criatura brincalhona e curiosa cujas habilidades podem ser surpreendentes. São criaturas brincalhonas e curiosas cujas habilidades podem surpreender muitos. As curiosidades sobre polvos referem-se aos moluscos marinhos da classe Cefalopoda e da ordem Octopoda. Nesse sentido, como o nome sugere, se trata de uma espécie com 8 braços fortes. Ademais, é comum que as espécies apresentem ventosas à volta da boca, assim como um corpo mole por conta da ausência do esqueleto interno. Ou seja, é diferente das lulas, porque não apresenta esqueleto interno ou externo. Curiosamente, o principal meio de defesa dessas espécies é a capacidade de ejetar tinta, mas também a camuflagem. Mais ainda, os polvos realizam autotomia, que é a capacidade de liberar partes de seu corpo em um processo de automutilação para se proteger de predadores. Segundo especialistas, os polvos foram os primeiros seres inteligentes do planeta. Eles foram observados usando ferramentas e podem até abrir frascos e garrafas que nem crianças conseguiriam abrir. Eles também têm excelente memória de curto e longo prazo. Os polvos têm enormes quantidades de neuroníons em cada braço, que permitem que seus tentáculos cheirem, provem e movam objetos de uma forma única e fascinante. Eles têm emoções e podem sentir dor. Embora esse fato tenha sido comprovado cientificamente e foi notícias em todos os jornais do mundo, os polvos ainda são mortos de maneiras horríveis. Eles são atingidos na cabeça ou golpeados com arpões, e muitas vezes demoram a morrer e ficam agonizando por muito tempo. Mas o pior de tudo e mais assustador é que em muitos lugares eles são comidos vivos. Existem restaurantes que os fervem vivos e também vão cortando os polvos em pedaços enquanto eles ainda estão vivos. A especialista em cefalópodes Jennifer Mater, PhD, explica que um polvo sofre tremendamente ao ser cortado. O polvo que é cortado em pedaços está sentindo dor toda vez que alguém faz isso. É tão doloroso como se fosse um porco, um peixe ou um coelho. Imagine se você cortasse a perna de um coelho vivo, pedaço por pedaço. Isso é uma coisa bárbara de se fazer com um animal. Apesar disso, todos os polvos são predadores e têm como principal alimento peixes, crustáceos e outros invertebrados. Desse modo, costumam capturar suas presas com os braços, mas os matam com seu bico quitinoso. No geral, a evolução das espécies adaptaram alguns tipos de polvos com visão binocular. Além disso, esses animais apresentam olhos com estrutura próxima ao olho humano. Portanto, há ainda a percepção de cor, o que ajuda muito na caça de seus predadores no oceano. Em resumo, os polvos têm 3 corações, e bombeiam um sangue azul esverdeado. Sobretudo, essa cor é resultado do cobre, a substância responsável pelo transporte de oxigênio no sangue dos polvos. Ou seja, é como se fosse o ferro no sangue humano, que cria a coloração avermelhada. Comumente, classificasse o polvo como o invertebrado mais inteligente. Nesse sentido, uma série de estudos científicos mostram que ele possui um cérebro central e 8 paralelos em cada tentáculo. Ademais, cada espécie possui cerca de 500 milhões de neuroníons, o que é impressionante porque os seres humanos tendem a ter 86 bilhões. Acima de tudo, os polvos conseguem manter a memória de curto e longo prazo. Portanto, conseguem aprender uma experiência e manter ela em mente por algum tempo. Dessa forma, isso explica por que as espécies conseguem utilizar objetos como ferramentas ou construir fortalezas no oceano com objetos ao seu redor.
Em resumo, existe um estudo realizado num laboratório da Nova Zelândia com um polvo mostrou que esses animais podem reconhecer pessoas. Basicamente, o polvo Charles lançou jatos d'água nos cientistas porque não gostou de um deles. Além disso, é comum que alguns polvos apresentem problemas em aquários, provocando curtos-circuitos de propósito até serem soltos no mar. Apesar disso, são animais brincalhões também. Nesse sentido dos experimentos, existem registros de animais brincando com frascos de comprimidos vazios que captaram perto dos aquários enquanto os cientistas trabalharam. Ademais, esse caso em específico envolveu um colocando os frascos na direção da bomba do tanque para que eles fossem e voltassem no aquário. No geral, é comum que os polvos saúdam um ao outro com uma espécie de tapinha, como o que seres humanos dão nas costas dos outros. Sobretudo, essa percepção surgiu a partir dos estudos do professor Stefan Lindquist sobre as espécies. Anteriormente, acreditava-se que os polvos estavam atacando seus semelhantes com os tentáculos, mas os estudos do professor explicaram melhor. Nesse sentido de toques de tentáculos, uma parte das espécies dos polvos utilizam uma reentrância na parte inferior do terceiro tentáculo direito para se acasalar. Basicamente, eles o estendem até a fêmea e caso ela aceite, o espermatozoide é ejaculado pela abertura do tentáculo. Desse modo, as gêmeas ainda armazenam o sêmen por algum tempo antes de fertilizar os próprios óvulos. Como citado anteriormente, os polvos conseguem realizar autotomia para fugir de predadores. Em outras palavras, o polvo realiza uma amputação espontânea para distrair o predador e foge. Porém, outro tentáculo nasce no lugar em que o outro foi arrancado, a partir de uma proteína chamada acetilcolinesterase, muito estudada em laboratórios. Basicamente, os polvos possuem um corpo arredondado e são invertebrados, porque não têm esqueleto externo e interno. No geral, chegam até 6 metros e vivem no fundo do mar, entre as rochas. Por outro lado, as lulas têm corpo alongado e hemiforma de tubo, com esqueleto fino e estreito no interior. Ademais, costumam viver na superfície do ambiente marinho onde se alimentam. No geral, a tinta que os polvos liberam é capaz de paralisar os órgãos de seus inimigos para que ele possa fugir. Além disso, a tinta afeta a visão e o olfato dos predadores. Em resumo, os polvos aspiram uma grande quantidade de água e depois a soltam como uma espécie de propulsor para sua fuga. Nesse processo, a tinta também é liberada para despistar o predador. Em resumo, os polvos têm células especiais com diferentes pigmentos em sua pele. Dessa forma, essas células trabalham em conjunto para produzir uma camuflagem igual ao ambiente em que ele se encontra. No entanto, essas células possuem uma cor específica que não se altera, mas acontece uma expansão dos cromatóforos da cor desejada. Após a fertilização, a fêmea protege os ovos e permanece em uma toca onde deposita cerca de 150 mil ovos. Nesse sentido, permanece durante 2 meses o protegendo e não sai de lá nem para se alimentar. Portanto, ela cuida dos ovos até eclodirem e morre pouco tempo depois de fome. Por fim, outra curiosidade sobre polvos é que os tentáculos envolvem 2 fileiras de ventosas adesivas que permitem desde a locomoção até captura de presas. Ademais, é possível captar cheiros a partir das células que estão nas pontas dessas estruturas. Ademais, são essenciais para contato com seus semelhantes. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre os polvos. Continue acompanhando nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução e catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição. Uma videoaula gratuita com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.